Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar meu irmão por engravidar minha noiva 2 meses antes do casamento, mas eu fico com o dinheiro e deixo o karma fazer o resto. Há 3 anos eu estava noivo de uma mulher, a chamarei de Lila. Naquele momento eu realmente acreditava que ela seria a pessoa com quem eu me casaria. Lila e eu estávamos juntos há quase 5 anos e nosso relacionamento parecia ser sólido. Ambos éramos advogados, o que significava que tínhamos vidas exigentes e aceleradas, mas sempre reservávamos tempo um para o outro. O ano em que pedi Lila em casamento deveria ser o ano mais feliz de nossas vidas, mas naquele mesmo ano algo inesperado aconteceu. Ela perdeu o emprego. A perda ocorreu depois que foi descoberto que ela havia violado algumas regras da empresa. Não entrarei em detalhes específicos porque é algo pessoal, mas direi que a empresa a demitiu de forma bastante indelicada depois do que ela fez. Se você já conheceu um viciado em trabalho perfeccionista, poderia entender como uma perda assim pode abalar alguém profundamente. O trabalho não era apenas um emprego para Lila, era parte de sua identidade, seu orgulho e seu propósito. Perdê-lo de forma tão abrupta a deixou arrasada. Lila se lançou imediatamente à procura de emprego, candidatando-se a inúmeras empresas e corporações. Infelizmente, sua experiência era muito especializada e as oportunidades não eram exatamente fáceis de encontrar, especialmente depois das circunstâncias de sua demissão. Passaram-se meses e ela ainda não havia conseguido uma nova posição. Ao longo de tudo isso, tentei ser o mais solidário possível, assegurando-lhe que não precisava se preocupar com as finanças. Estávamos noivos, afinal, e eu via como minha responsabilidade cuidar dela durante esta fase difícil. Sabendo que Lila tinha a tendência de se obcecar com as coisas e se estressar demais, a incentivei a relaxar e não deixar que a situação a consumisse. Para meu alívio, ela seguiu meu conselho, ou pelo menos tentou. Com seu novo tempo livre, decidiu perseguir algo que sempre havia sido um sonho para ela: aprender paisagismo. Inscreveu-se em uma aula local de paisagismo e começou a dedicar suas horas livres a este novo hobby. Era a mesma aula de paisagismo que meu irmão Mason frequentava. Deixe-me falar um pouco sobre Mason. Ele é completamente o oposto de mim. Enquanto eu era o responsável, sempre focado em meus estudos e minha carreira, Mason era o típico cara despreocupado da vida. Passou seus dias de escola fazendo travessuras, ganhando uma reputação de mulherengo. Essa reputação o seguiu até a faculdade e além. Era o tipo de pessoa que nunca permanecia muito tempo com uma garota e raramente se levava a sério. Lila havia conhecido Mason no início do nosso relacionamento e sabia o tipo de pessoa que ele era. Então, quando ela começou a frequentar a mesma aula de paisagismo que Mason, pensei que seus caminhos se cruzando ali era apenas uma coincidência, mas olhando para trás, foi quando as coisas começaram a mudar. No decorrer de algumas semanas, os dois se tornaram surpreendentemente próximos. No início não dei muita importância. Mason se ofereceu para buscá-la e levá-la para a aula às vezes, o que parecia atencioso, embora incomum. Lila chegava em casa animada, me contando histórias sobre o que ela e Mason haviam feito na aula de paisagismo ou me mostrando fotos das coisas em que eles estavam trabalhando. Mas então suas interações se estenderam para além do paisagismo. Eles começaram a sair nos fins de semana, fazendo coisas como visitar museus de arte ou experimentar novos restaurantes. Essas eram atividades que normalmente Lila e eu apreciávamos juntos, mas agora ela estava fazendo com Mason. Com o tempo houve muitas outras mudanças no comportamento de Lila. Ela estava passando muito mais tempo com Mason do que eu me sentia confortável e isso estava começando a afetar nosso relacionamento. Ela até começou a cancelar nossas noites de encontro para sair com ele. Não sou do tipo que fica calado deixando as coisas se deteriorarem. Então uma noite a confrontei diretamente. Perguntei sem rodeios se havia algo entre ela e Mason. Lila ficou surpresa com minha pergunta, até se ofendeu e negou veementemente que algo inapropriado estivesse acontecendo. Ela insistiu que seu tempo com Mason era puramente platônico e explicou que passar tempo com ele era divertido e leve, comparando a estar com um irmão mais novo. Parecia genuinamente magoada por eu sequer sugerir algo mais, e por um momento me senti culpado por duvidar dela, mas no fundo suas explicações não conseguiram me tranquilizar. As coisas chegaram a um ponto crítico apenas 2 meses antes do nosso casamento. Naquele momento eu trabalhava incansavelmente com uma carga de trabalho intensa para garantir que tudo estivesse em ordem financeiramente. Desde que Lila perdeu o emprego eu tinha assumido toda a responsabilidade econômica da nossa casa e de todos os gastos do casamento. Ela ainda não tinha encontrado um novo emprego, e embora usasse alguns de seus economias para necessidades pessoais ou emergências, o peso maior estava em minhas costas. Entre pagar tudo e o estresse de planejar um casamento, minhas horas no escritório ficaram mais longas e exaustivas. Eu não estava tão presente quanto deveria, e olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lila e Mason a oportunidade de se aproximarem tanto. Uma noite voltei mais cedo de uma viagem de negócios. Estava animado para surpreender Lila e passar um tempo com ela. Quando estacionei na entrada, imediatamente notei o carro do meu irmão estacionado lá fora. Normalmente eu não pensaria muito nisso. Mason tinha o hábito de aparecer sem avisar, mas dessa vez era diferente. Já passava das 9 da noite e ver o carro dele ali tão tarde acendeu um alerta. A sala estava vazia, mas a televisão estava ligada. Meus olhos se fixaram imediatamente nas latas de cerveja espalhadas pelo chão e depois em algo inconfundível: a roupa íntima de Lila jogada descuidadamente entre elas. Eu sabia naquele instante o que estava prestes a descobrir. Parte de mim queria dar meia volta e ir embora, mas outra parte, a que precisava de provas irrefutáveis, me empurrou a seguir em frente. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Caminhei lentamente e parei na porta, e lá estavam Lila e Mason entrelaçados da maneira mais íntima imaginável. Eles estavam tão absortos um no outro que nem notaram que eu estava ali parado. Normalmente
Geralmente sou uma pessoa calma e serena, mas isso era uma traição da mais alta categoria. Sem dizer uma palavra entrei no quarto, me aproximei da cama e agarrei Mason pela nuca puxando seu rosto e o separando de Lila. O espanto em sua cara foi quase satisfatório. Ele se virou para me olhar e sua expressão mudou instantaneamente de confusão para terror. Nem sequer olhei para Lila. Mason começou a balbuciar imediatamente pedindo desculpas, mas suas palavras não significavam nada para mim naquele momento. Dei-lhe um soco direto no nariz. O estalo do osso me deu uma sombria satisfação enquanto o sangue começava a escorrer por seu rosto. Ele gritou de dor, mas eu não tinha terminado. Bati nele uma, duas, várias vezes, cada golpe mais forte que o anterior. Ele gotejava de seu nariz e manchava sua camisa, mas eu não me importava. Ele tropeçou para trás, as mãos tentando inutilmente se proteger, mas eu continuei. Quando Mason estava no chão e suplicando para que eu parasse, voltei minha atenção para Lila. Ela estava sentada na cama tremendo e soluçando. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que tinha 10 minutos para sair da minha casa. Caso contrário, avisei que não hesitaria em deixá-la no mesmo estado que meu irmão. Ela começou a implorar pedindo desculpas repetidamente. Disse que podia explicar e me implorou que não a expulsasse, que lhe desse uma chance de consertar as coisas. Mas eu não estava interessado em suas desculpas ou explicações. Olhei para o relógio e disse friamente: "Você tem 9 minutos." O tom da minha voz e o olhar nos meus olhos devem ter mostrado que eu não estava brincando, porque ela se apressou a sair da cama e começou a se vestir com as mãos trêmulas. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto pegava uma mala do armário e começava a empacotar o que podia. Quando terminou arrastando sua mala pela escada, ela se virou para mim uma última vez. Sua voz estava quebrada enquanto me implorava que a escutasse, afirmando que me amava e que merecia uma chance de se explicar. Sem dizer uma palavra, tirei o anel de noivado do dedo dela e a empurrei para a porta. Ela tentou resistir, implorando para que eu reconsiderasse, mas eu já estava farto. Abri a porta e a empurrei para fora no meio da noite. Ela ficou no alpendre ainda chorando e gritando por perdão. Nem sequer olhei para trás enquanto batia a porta na cara dela. O rosto de Mason ainda estava ensanguentado depois da nossa briga e, embora eu ainda estivesse fervendo de raiva, não queria ser responsável por algo pior que pudesse acontecer a ele. Liguei para meus pais e contei tudo o que tinha acontecido. Meu pai estava furioso com Mason e minha mãe estava em choque, mas ambos disseram que viriam imediatamente. Quando chegaram, minha mãe, sendo enfermeira, cuidou dos ferimentos de Mason, limpando e enfaixando seus machucados, que felizmente eram em sua maioria superficiais. Enquanto isso, meu pai me levou para o quintal, longe de mim. Podia ver que minhas mãos ainda tremiam de raiva e que eu mal estava me controlando. Um pouco mais tarde, Mason saiu para o quintal com minha mãe. Seu rosto estava cheio de hematomas, seu nariz enfaixado e ainda havia rastros de sangue em sua camisa. Ele se desculpou por me trair, afirmando que nunca teve a intenção de que as coisas acontecessem dessa maneira. Mas então ele soltou a bomba. Disse que estava apaixonado por Lila. Finalmente me virei para olhá-lo furioso. Ele continuou explicando como acreditava que Lila sentia o mesmo por ele e garantiu que aquela havia sido a primeira vez que dormiram juntos, como se isso de alguma forma fizesse as coisas melhorarem. Então ele pegou seu telefone e me mostrou suas mensagens. Conversas cheias de textos de flerte, segredos e confissões de Lila sobre o quão infeliz ela estava em nosso relacionamento. Segundo Mason, ela foi quem o convidou a ficar naquela noite, pensando que eu ainda estaria em viagem de trabalho. Enquanto lia aquelas mensagens, minha raiva voltou a ferver. Mason continuava falando, dizendo que lamentava ter me traído, mas também insistia que nunca antes havia sentido algo assim por ninguém. Disse que não podia se conter e me implorou que o perdoasse. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio, finalmente teve o suficiente. Disse a Mason que ele tinha sorte por ele não ter feito o mesmo que eu fiz com sua cara. Mas a reação da minha mãe foi diferente. Mason sempre havia sido seu favorito e eu podia ver como ela lutava com a situação. Minha mãe começou a me dizer que, independentemente do que eu decidisse fazer em relação a Lila, precisava perdoar meu irmão. Disse que ele parecia genuinamente arrependido e que dois irmãos não deveriam estar brigados por causa de uma mulher. Ela chegou a me oferecer dinheiro para compensar os gastos do casamento, mas quando eu disse que estava disposto a aceitar seu cheque, mas não a desculpá-lo, ela retirou a oferta. A interrompi e disse aos meus pais que não estava com humor para sermões nem conselhos. A única coisa que queria naquele momento era que levassem Mason e fossem embora. Não podia suportar vê-lo mais. Meu pai assentiu, entendendo que eu precisava de espaço, e ajudou Mason a entrar no carro. Minha mãe hesitou, claramente querendo ficar e mediar, mas finalmente o seguiu. Nas semanas que se seguiram eu ainda estava lidando com as consequências. Lila me enviava mensagens persistentemente implorando por perdão e tentando se explicar, mas suas explicações sempre giravam em torno das mesmas desculpas cansativas que eram bastante semelhantes ao que Mason já havia me dito. Afirmava que ela e Mason nunca tiveram a intenção de me ferir. Basicamente ignorei as mensagens a semana toda. Então do nada recebi um telefonema de Mason. Ele me informou que ele e Lila acabavam de descobrir que ela estava grávida e que o bebê era dele. Disse-me que, como ela estava esperando seu filho, queria se casar com ela e queria minha bênção, a qual eu não dei. A reação da minha mãe só piorou tudo. Ela já havia estado tentando agir como mediadora entre Mason e eu, mas agora parecia ver a gravidez de Lila como uma espécie de intervenção divina. Disse-me que era o plano de Deus que Lila engravidasse dessa maneira e que talvez Mason e Lila sempre estivessem destinados a ficar juntos. Era como se ela estivesse tentando justificar o inimaginável, desculpar o que eles haviam feito porque se encaixava em sua nova fantasia de se tornar avó. Eu
disse à minha mãe naquele momento que sabia exatamente o que ela estava fazendo e que se decidisse ficar do lado de Mason e Lila nosso relacionamento terminaria. Não estava brincando, a traição do meu irmão já era suficiente, mas ter minha própria mãe o defendendo era algo que eu não podia aceitar. Meu pai tentou se manter neutro, talvez pensando que isso ajudaria a diminuir a tensão. De todo modo, minha mãe ofereceu a Lila apoio financeiro assegurando que ela e o bebê estariam bem cuidados, mas é claro, havia uma condição. Minha mãe insistiu que ela e Mason tinham que se casar. Afinal, era isso que Mason também desejava. Minha mãe foi implacável em sua busca por esse resultado, recusando-se até mesmo a considerar a ideia de que seu neto nascesse fora do casamento. Quando descobri que Mason e Lila realmente iam se casar e haviam começado a enviar convites de casamento para nossos familiares, me senti furioso e humilhado. Sem discutir mais, simplesmente cumpri minha palavra e cortei minha mãe e meu irmão da minha vida. No entanto, minha mãe não desiste facilmente. Durante semanas após a ruptura, ela me ligava sem parar, deixava mensagens de voz e até aparecia na minha porta sem ser convidada, tentando me fazer sentir culpado para que eu me reconciliasse. Era asfixiante. Foi então que soube que a única forma de escapar dela era deixar a cidade completamente. Já se passaram 3 anos desde que eles destruíram minha vida e me mudei para uma nova cidade, cortando laços com quase todos da minha família, exceto com meu pai. Ele respeitou minha decisão de me mudar e entendeu por que eu precisava de distância, embora ficasse triste por eu não visitá-los mais. Nesses 3 anos reconstruí minha vida peça por peça, não compartilhei meu novo número com ninguém, exceto com meu pai. Fiz novos amigos, encontrei um senso de normalidade novamente e trabalhei duro para deixar o passado para trás. Então, imagine minha surpresa quando ontem encontrei Lila na minha porta tocando a campainha. Quando abri a porta quase não a reconheci no início. Lila não se parecia em nada com a mulher que eu uma vez amei. Parecia que estava doente ou que havia sofrido muito durante esse tempo. Ela estava lá segurando a mão de uma menina pequena que não podia ter mais de 2 ou 3 anos. A menina tinha os traços marcantes de Mason, o que não deixava dúvidas de que ele era o pai. Eu me perguntava por que ela estava ali, como me encontrou e o que queria. Finalmente quebrei o silêncio. Lila, o que você está fazendo aqui? Ela estava chorando enquanto me pedia para entrar, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Meu primeiro instinto foi dizer não, mandá-los de volta, mas então olhei para a menina ao lado dela me olhando com aqueles olhos inocentes e abertos. Não pude ser rude na frente da criança, então dei um passo para o lado e fiz um gesto para que entrassem. Mostrei-lhes o sofá e ofereci água. Uma vez que se acomodaram, sentei-me em frente a eles e perguntei: o que você está fazendo aqui? Eu já sabia que ela não teria me encontrado sozinha, não tinha dado meu endereço a ninguém, exceto ao meu pai, e confiava que ele o manteria em segredo, a menos que surgisse algo realmente importante. Então, o que era tão importante a ponto de ele dar a ela minha localização? Em vez de responder imediatamente, Lila enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Ela me entregou sem dizer uma palavra. O abri imediatamente e reconheci a letra da minha mãe. Minha mãe havia escrito sem rodeios que era minha responsabilidade consertar a bagunça que Mason havia criado. Explicava como Lila e Jesse estavam lutando, como Mason as havia abandonado e como, sendo irmão de Mason e tio de Jesse, eu devia ajudá-las porque Lila foi a mulher que quase se tornou minha esposa e a menina era minha sobrinha. Olhei para Lila confuso e irritado. O que isso quer dizer? Foi então que Lila desabou e começou a me contar toda a história. Segundo ela, Mason sempre havia sido infiel em seu casamento desde o princípio, mesmo depois que Lila deu à luz sua filha Jessie. Meu irmão continuou tendo casos intermitentemente durante todo o tempo em que estiveram juntos. Por sua vez, Lila havia tentado fazer as coisas funcionarem esperando que melhorassem com o tempo, mesmo que fosse apenas pelo bem de Jessie. Mas 3 meses atrás Mason abruptamente arrumou suas coisas e foi embora sem explicações, sem um bilhete, sem avisos, simplesmente desapareceu. Desde então Lila estava sozinha, não tinha trabalho, nem economias, nem casa. Ela e Mason viviam em uma casa alugada e sem ele não podia se dar ao luxo de ficar. Minha mãe, sentindo algum tipo de obrigação por Jessie, estava dando dinheiro a Lila para sustentá-las, mas agora, com Mason praticamente sumido para sempre, minha mãe havia decidido que não queria mais ser responsável por Lila e sua filha. Lila continuou me dizendo que minha mãe queria que eu cuidasse dela e de Jessie, já que não tinham para onde ir nem ninguém a quem recorrer. Me senti completamente enojado com o que ela estava pedindo e com o quão ridículo era que tanto ela quanto minha mãe esperassem que eu ajudasse. Minha mãe não apenas ficou do lado de Mason durante a traição inicial, mas agora tentava jogar as consequências de suas ações sobre mim. O favoritismo implacável da minha mãe por Mason estava de volta como de costume. Eu disse a Lila imediatamente, de forma bastante direta e na frente de sua filha, que ela não tinha o direito de esperar nenhuma ajuda de mim. Esta não era minha filha, ela não era mais minha noiva e claramente isso não era minha responsabilidade. Embora me sentisse mal por Mason simplesmente tê-la abandonado, ela devia ter visto isso acontecer. Afinal, ele não é a pessoa mais confiável ou responsável. Eu não ia me deixar manipular para ajudar, então pedi a Lila que fosse embora. Ela começou a chorar dizendo que não tinha para onde ir nem dinheiro e que o que lhe restava havia gastado em gasolina para vir me ver. Acabei dando a ela o suficiente para encher o tanque antes de pedir que fosse embora. Então essa é a minha história com a minha mãe e seu favoritismo. Descobri recentemente este subreddit sobre pais que têm favoritismo por um filho e achei interessante contar a minha história. Atualização:
quero esclarecer algumas coisas. O comportamento da minha mãe nesta situação também me parece completamente desconcertante. O fato de ela estar tentando me fazer sentir culpado para que eu ajude Lila e sua filha depois de tudo o que aconteceu me parece inacreditavelmente egoísta. Entendo que ela possa se sentir obrigada a ajudar por causa da neta, mas não deveria esperar que eu limpe a bagunça que seu filho de ouro deixou, especialmente depois de como tudo aconteceu, quando eu fui o traído. Se minha mãe quer ter um filho favorito, então que tenha, mas que também se responsabilize por ele. Concordo com alguns de seus comentários de que meu pai também me traiu. Em vez de me oferecer o apoio que eu precisava depois de tudo que ocorreu, ele adotou uma postura neutra. Embora tenha repreendido meu irmão naquela vez, nunca realmente se posicionou completamente ao meu lado, e ao não desafiar o comportamento manipulador da minha mãe, ele também desempenhou um papel nessa traição. Planejo ter uma conversa com ele em breve. É verdade que Mason deixou Lila, mas isso não coloca automaticamente a responsabilidade sobre mim de cuidar dela. Ela tomou suas decisões e embora eu possa sentir alguma simpatia por ela dadas as circunstâncias, não lhe devo nada. O fato de ela ter aparecido na minha porta sem nada além de uma história triste e uma criança só destaca seu desespero. Não a rejeitei por despeito, simplesmente deixei claro que não é meu trabalho consertar o que Mason quebrou. Não sou obrigado a cuidar dela só porque agora ela está em uma situação difícil. E aquela menina definitivamente não é minha. Lila e eu já havíamos terminado semanas antes de ela engravidar e quando terminamos já fazia tempo que havíamos parado de ter relações íntimas. A linha do tempo é clara e não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu ser o pai. Portanto, não há necessidade de um teste de DNA nem nada. Além disso, Jessie tem todos os traços de Mason, seu rosto, seus olhos, seu sorriso, é como vê-lo criança. Não tenho dúvidas de que Mason é o pai dela. Não preciso fazer um teste de paternidade porque a semelhança é inconfundível. A menina é sem dúvida filha de Mason e não vou me deixar levar por mais confusões. E não quero adotar minha sobrinha. Não posso acreditar que alguns de vocês estejam sugerindo isso. Independentemente da situação financeira ou emocional de Lila, ela é a mãe e é sua responsabilidade. Não entendo por que ela nunca trabalhou depois de se casar ou por que não economizou. Mason é o pai, então mesmo que se separem, tanto Lila quanto Mason devem assumir a responsabilidade de cuidar de sua filha. Mason não tem outra opção a não ser pagar pensão alimentícia. Atualização 2. Falei com meus pais sobre tudo. Eu já sabia que meu pai tinha dado meu endereço para Lila, mas queria ouvir isso diretamente dele. Liguei e perguntei sem rodeios por que ele concordou em compartilhar minha localização com ela depois que eu lhe pedi repetidamente para não fazer isso e o que ele esperava que eu fizesse por Lila e sua filha depois de todos esses anos. Meu pai ficou em silêncio por um momento, claramente incomodado. Depois suspirou profundamente e se desculpou. Sinto muito, filho, realmente sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos para ajudar Lila, mas com Mason desaparecido por tanto tempo só podíamos fazer até certo ponto. Sua mãe me implorou para dar seu endereço a ela. Disse que talvez se você a visse depois de todo esse tempo você quisesse ajudá-la de alguma forma já que ela não tem para onde ir. Senti minha frustração aumentar e perguntei. Por que você pensaria que eu iria querer ajudar alguém como ela? Ela me traiu com Mason, me machucou. E agora você quer que eu ajude? Meu pai me disse que entendia porque eu estava com raiva. Explicou que nem ele nem minha mãe queriam que as coisas terminassem dessa maneira, mas que Lila e Jessie também eram família agora para eles. Ele acreditava que eu era a única opção delas. Ele se desculpou comigo de novo, mas eu não ouvi. Disse a ele que tínhamos terminado. Eu havia confiado que ele seria diferente da minha mãe, mas no final todos eram iguais, traidores que apunhalam pelas costas. Eles realmente pensaram que de alguma forma eu iria esquecer o passado, aceitar Lila e a filha do meu irmão na minha vida e começar a cuidar delas? Uau, é um golpe duro perceber que meus pais realmente não se importavam comigo. Disse ao meu pai com firmeza e sem hesitar que ele perdesse meu número e esquecesse que eu existia, já que ele conhecia meu endereço. Avisei que se ele ou minha mãe aparecessem na minha casa eu chamaria a polícia. Meu pai tentou se desculpar de novo implorando para que eu o escutasse, mas eu não estava mais interessado. Eu disse: não me ligue de novo, simplesmente não faça isso. Você tomou suas decisões e eu estou tomando as minhas. Se ele esperava que eu o deixasse dizer uma última coisa, lamento por ele, desliguei o telefone e imediatamente bloqueei seu número. O que meu pai fez é imperdoável e não há volta atrás. Atualização 3. Já se passou quase um mês desde minha última atualização. Finalmente consegui localizar o Mason com a ajuda de um dos meus amigos. Acontece que Lila estava certa. Mason estava morando com sua última conquista em uma cidade vizinha fingindo que não tem responsabilidades como se não tivesse família. Não me surpreende. Ele sempre foi assim a vida toda. Não posso acreditar que esse seja o mesmo cara que me disse com a maior cara de pau que estava apaixonado por Lila há 3 anos. O mesmo cara que virou minha vida de cabeça para baixo e agora depois de tudo isso quando se cansou de Lila e da filha estava morando com outra pessoa. Lila sabia como meu irmão era e mesmo assim decidiu me trair com ele. Então não sinto pena dela. É como se te avisassem que algo está quente e você decide tocar mesmo assim. Você vai se queimar. Depois de descobrir onde ele estava enviei o endereço para Lila. Não queria me envolver mais no drama deles, mas também não queria abandonar uma criança que era vítima do par de idiotas que eram seus pais. Então dei a ela um último conselho. Você precisa contratar um advogado e entrar com um pedido de divórcio e pensão alimentícia. Faça isso agora antes que Mason desapareça para outro lugar. Lila me agradeceu por tudo e pude ouvir o alívio em sua voz. Ela se desculpou de novo como já tinha feito tantas vezes antes, mas eu não estava mais interessado em ouvi-la. Eu terminei. Escrevi por mensagem de texto. Não entre em contato comigo novamente. Não apareça na minha porta. Isso é a última coisa que faço por você. O que tivemos, o que quer que tenha sido, acabou há muito tempo. Só queria que ela parasse de perturbar minha paz para sempre. Atualização 4.
Para contar sobre esta atualização preciso dar um pouco de contexto sobre meu irmão. Ele nunca terminou a faculdade desde que saiu, vive de trabalhos temporários. Era por isso que ele estava fazendo um curso de paisagismo, para conseguir um trabalho na área. Mas esse tipo de trabalho que ele costuma conseguir permite que ele não fique preso a lugar nenhum. E se vocês leram minhas publicações anteriores, sabem aonde quero chegar. Sim, meu irmão se mudou. Na verdade, fugiu é a palavra mais apropriada. Parece que ele sabia que Lila o estava procurando para processá-lo por pensão alimentícia e a primeira coisa que fez foi fugir da casa da sua ex-namorada. Foi isso que Lila descobriu quando foi até a casa da moça para falar com ele, mas ele já tinha ido embora. A namorada disse que ele se mudou e que não sabe onde ele está. Mas se isso é verdade ou apenas uma mentira, ninguém sabe. Enquanto isso, fiquei sabendo de tudo isso porque Lila me escreveu um e-mail contando sobre o assunto, tudo para me pedir ajuda para procurá-lo de novo. Mas eu disse a ela que ela tinha me traído novamente ao não cumprir com meu pedido de não me contatar mais, então eu não ajudaria em nada. Meu pai também me traiu quando junto com minha mãe veio me pedir desculpas e apareceu na minha casa. Não vou cansá-los contando o que eles queriam porque vocês já sabem, mas eu disse na cara deles que não ia gastar mais do meu dinheiro com aquela mulher, eu já tinha desperdiçado muito em um casamento que não aconteceu, e eles concordaram. Então minha mãe disse que poderia me devolver parte do dinheiro se eu cuidasse de Lila e da minha sobrinha. Respondi que se ela estivesse disposta a assinar um cheque naquele momento, talvez, só talvez eu me daria ao trabalho de pensar se era uma boa ideia perder meu tempo decidindo se aceitaria ou não a Lila de volta, o que traduzindo, significa que muito provavelmente não. Mas ela disse que precisava ter certeza de que se escrevesse um cheque conseguiria resultados. Eu disse que seria uma aposta da parte dela. Ela pensou um pouco e me deu um cheque de $5.000. Isso não cobre nem um quarto do casamento, mas antes isso do que nada. Depois eu disse para eles irem embora porque o cheque não incluía não chamar a polícia se aparecerem na minha casa, então eles foram embora bem rápido. Fiquei pensando por alguns segundos se deveria usar meu tempo para pensar em aceitar Lila ou não. E depois de longos segundos de profunda reflexão cheguei à conclusão de que não. Acho que levei menos tempo para depositar o cheque do que para decidir isso. O bom é que o cheque tinha fundos. Avisei minha mãe por telefone, o que ela não gostou muito porque segundo ela, se eu peguei o dinheiro dela pelo menos deveria cumprir o prometido. Mas mesmo que eu tivesse assinado um contrato, o cheque era só para eu considerar a proposta. E pior ainda, pensar se era bom considerá-la. E eu já pensei mais do que o necessário em um assunto que não me importa. Talvez se o cheque fosse maior eu teria considerado por mais alguns segundos, mas a decisão teria sido a mesma. Má ideia da minha mãe se meter com um advogado traído. Atualização 5. Minha mãe me pediu para devolver o dinheiro, mas eu disse para ela me processar se acha que tem base legal para isso. Não existe nenhum contrato por mensagem de texto, e se ela gravou nossa conversa quando liguei para dizer que não, também não há nenhuma menção de que eu aceitaria Lila de volta por dinheiro. Seria um caso interessante no tribunal, além da possibilidade de uma reconvenção da minha parte. Meu irmão apareceu e finalmente Lila o intimou judicialmente. E adivinhem quem meu irmão quer como advogado? Boa sorte conseguindo alguém para fazer o trabalho de graça porque eu não vou fazer e ele não tem dinheiro. E boa sorte para Lila tentando obter algo do meu irmão. Se ela queria segurança financeira, pelo menos não deveria ter escolhido um perdedor.